Opa! Chá de boldo. Ressaca vira doença. É? Que isso? Não, você tem que saber. Eu tenho uma chama revolucionária A resistência existe dentro ali. de mim que eu não quero perder, sabe? Essa coisa da juventude. Isso é uma coisa de bicho doido, né? Já viram que não... Tem que ter um parafusamento. Pois é, as pessoas me chamam de Verônica, eu já tô até atendendo. Chamou a Verônica, oi. Mais um Na Palma da Mari com cenário novo, novos convidados. E eu tô muito feliz de receber essa mulher incrível, que é atriz, que é jornalista também e que tá agora na última temporada de uma série de muito sucesso, série nacional, série da Netflix. Bom dia, Verônica. Tem gente que chama ela de Verônica na rua, mas é a Tainá Miller que tá aqui com a gente. Tudo bem, Tainá? Tudo bom, Mari? Pois é, as pessoas me chamam de Verônica, eu já tô até atendendo. Chamou a Verônica, oi. Vem cá, eu falei que você é jornalista. Quando você saiu daqui e foi pra aí? Quando que aconteceu essa troca de jornalista pra atuação? Foi com... Assim, teve um intervalo que foi um abalo sísmico, mais ou menos, que foi um sabático abalo sísmico, que eu ainda tive uma breve e meteórica carreira de modelo, depois de ser jornalista e antes de ser atriz. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu entrei na faculdade muito cedo, eu entrei com 16 anos na faculdade de jornalismo. Então, eu me formei com 20, foi tudo muito cedo. E eu trabalhei desde o início da faculdade, eu trabalhei na MTV do Sul, enfim, fiz várias coisas. E, cara, aí vi que não era muito a minha praia, assim, já tinha 20 anos, já estava exausta. Ah, conheço esse sentimento. E aí surgiu a oportunidade de eu ser modelo, sei lá, porque eu nunca cogitei isso na minha vida. Achava que nem existia, achava que modelo tinha que ter, sei lá, pelo menos 1,80 m de altura. E eu, sei lá, eu começava com 13 anos e não com 20, mas aí um amigo meu falou, não, manda tuas fotos pra fora, porque olha, pode ser que você ganhe em um trabalho que você ganhe um mês aqui. Aí eu, Conheço esse sentimento também. né? Aí, cara, eu fui, mandei as fotos e tal, só que pra minha surpresa eu fui chamada pra ir pra Tailândia 15 dias depois, assim. E eu fui. Eu fui porque eu sou aventureira, porque ascendente Sagitário, com Sol em Gêmeos. E fui e fiquei quase um ano na Ásia. Sério? É. Foi assim, de 15 dias mudou tudo? Mudou toda a minha vida, pedi demissão, fui. E aí depois eu fui, fiz também uma breve temporada na Europa. Aí já vi também que não era pra mim o negócio, né? Tipo, eu era, mas é porque assim, eu tinha a sensação de que eu era uma jornalista infiltrada no mundo da moda. Ah, é difícil trocar a chavinha assim tão rápido, Não, né? e na época eu tinha um blog, eu fiz um blog nos primórdios do blog, quando tudo era mato na internet, eu tinha um blog chamado Thai, porque Tailândia, né? Aí eu contava, sob o ponto de vista jornalístico, a experiência de uma modelo na Ásia, que era bizarra, assim, né? Várias coisas loucas aconteciam. E eu fiquei feliz porque eu tinha vários leitores do blog. Ai, que legal. E aí eu me sentia meio assim, meio jornalista infiltrado. Mas aí depois eu me enchi o saco e falei, não, tá, não dá. E só que assim, eu fiquei um período muito perdida, sabe? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu sempre gostei de arte, eu gostava muito de dançar, eu pedi pro meu pai para fazer piano, né? Então eu aprendi a tocar piano e a arte sempre sempre pulsou assim dentro de mim, mas eu não tinha descoberto a minha manifestação. Eu tinha trabalhado atrás das câmeras, fui assistente de direção, fui produtora, fui até assistente de montagem eu fui. O meu primeiro estágio da vida foi para Globo. Que legal. Eu fui terceira assistente de direção de um especial chamado Brava Gente, que a Globo fez com a Casa de Cinema de Porto Alegre. Isso eu tinha 17 anos. Então, assim, eu tinha essas experiências, mas eu queria uma manifestação artística. E aí eu comecei a ouvir dos fotógrafos, dos diretores, porque eu fazia comercial, fiz videoclipe na Itália. O Natrite. E eu comecei assim, será, sabe? Porque aí eu comecei a lembrar que eu fazia muito teatro na escola, eu apresentava todos os meus trabalhos com teatro. Até trabalho de química eu estava apresentando com teatro, sabe? E aí eu pensei, será? Até que um dia eu tive assim um estalo. Eu gosto de falar até porque foi o primeiro dia que eu vi neve na minha vida. E aí eu comecei a brincar
com aquela neve. Eu voltei aos 5 anos de idade, foi uma sensação muito única, assim. E aí eu pensei, olha, eu acho que é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de brincar. A coisa que eu mais gosto de fazer é brincar. Talvez ser atriz seja experimentar brincar profissionalmente, né? É o mais próximo disso. Uhum. E aí eu voltei com essa ideia de estudar teatro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22. Eu tinha feito 22 na China. É, eu tinha 22 anos. Super novinha, já mudou 3 vezes de carreira, É. fez tanta coisa. Já estava abandonando uma profissão. Que demais! Ó, eu falei que você é jornalista, é uma coisa que a gente tem em comum. Mas, aqui no Na Palma da Mari, a gente tem um questionário para saber onde mais a gente se encontra nesses gostos, nessas coisas. Eu quero ver aqui o que a Tainá tem em comum comigo. Vamos lá. Medo. Medo de altura e perder quem ama. Nossa, É. Avassalador, não dá nem pra começar a pensar. não tem como. É o maior É, medo. Mas é. medo de altura você tem? Tipo, aquelas que vai Tenho. no parque de diversões, não vai em montanha-russa. Não, então, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Eu não tinha. Que louco, né? A gente vai mudando ao longo da vida, assim. Não sei se foi depois que eu tive filho, mas assim, eu adorava montanha-russa. Da mesma forma que eu amava filmes de terror. Eu era aquela 13 anos, eu limpei a locadora, antigas locadoras, gente. Pânico, Geração eu sei. Z, a gente tinha isso. Locadora, a gente ia lá, escolhia um filme e levava pra casa. Às vezes na promoção levava 9 no feriado. Ai, amava. E aí eu assistia todos os filmes de terror, não tenho mais coragem de assistir filmes de terror. É a mesma coisa que Montanha-Russa. Eu amava Montanha-Russa. Eu, assim, eu ia na mais, looping. Hoje em dia não gosto, não gosto de voar. E tenho, assim, aflição de sacada. Ai, eu sinto formigamento na perna. quando eu É uma chego. coisa física, começa um suador, uma coisa esquisita, é uma reação física que eu tenho. Então, hoje em dia, eu moro em casa. Eu penso que eu não conseguiria nem morar em prédio alto, assim, ou coisa assim. Porque eu não conseguiria, eu não consigo chegar muito perto de janela, que estranho. Super te entendo. Eu olho pra baixo e eu tenho uma coisa que eu quero olhar pra baixo. E aí e é medo da vertigem e você, bum, capotar. Aí eu fico imaginando se eu É. tropeçar aqui. Nossa, horrível. Eu percebi isso porque recentemente eu saí de férias, fui pra Londres, fui pra um parque de diversões e me deu medo. Eu falei, eu não quero ir nesse brinquedo. E eu era exatamente igual a você, eu vou em qualquer coisa. Por que será? Será que foi depois da pandemia que a gente ficou mais Eu não sei medrosa? também. E eu não tenho nem filho, porque eu sei que com filho a gente tem muito medo também de acontecer alguma coisa, mas eu não tenho nem filho, imagina depois. Ai, o que estressa? Nossa, isso é muito. Ver pessoas sendo grossas. Eu quero morrer com isso. Mas... Eu também. E olha que no nosso meio a gente costuma ver bastante isso, hein? Nossa, opa. Hoje em dia é menos, né? Acho que hoje em dia existem os compliances, as coisas todas. Que bom que a coisa está se organizando, mas não, eu tenho pavor, assim, de grosseria gratuita, né? E também que que a pessoa seja grossa comigo, assim, porque às vezes, né, do nada. Mas hoje em dia também eu vejo assim, não é comigo, não é pessoal. Antes eu acho que ficava mais estressada. Hoje em Você dia. responde? Cara, é muito difícil responder assim na mesma, mas eu faço questão de dizer, tô entendendo que você tá sendo grosseiro, sabe? Tô entendendo que isso foi uma grosseria. Você Não responde na gostei. elegância. Tipo, eu dou, assim, no meu tom de voz eu dou a entender que eu não gostei, assim. É importante. Eu preciso aprender. Porque a forçar. é um limite, eu não sabia. Eu ficava assim, agora eu, entendeu? A gente vai vivendo, pô, também, né? Tudo tem que ter limite. Não dá. Quem você escolheria pra jantar? Qualquer pessoa no mundo, você escolheu Paul McCartney também. Paul McCartney, Vamos pelo amor de juntas, Deus, então, neste vamos. jantar, porque assim, na verdade, eu não saberia o que dizer, o que conversar, eu só ficaria admirando totalmente a cara daquele Eu homem maravilhoso. agradeceria tudo que ele fez por mim sem saber. Você foi muito fã de Beatles também? Muito, muito. Sou ainda. Eu fui no show, levei meu filho, coitado, ele pedindo pra ir embora, por 7 anos. Eu, não, você precisa ver o Paul McCartney. Você precisa contar isso quando você for adulto, que a sua mãe te levou pra ver um Beatles. Sei lá, você vai gostar de Beatles, mas assim, também se não gostar, né? Como assim não gostar de Beatles? E o Paul é tudo, né, gente? Putz, cara transcendido. É Né? incrível. Cara, Eu sou obcecada também por Beatles e eu acho que é importante demais crescer ouvindo Beatles e eu acho que eu vou ter esse mesmo feeling quando eu tiver filho também. Vai gostar de Beatles. Não existe. Aí vai comer o papinho ouvindo Beatles, vai fazendo isso aqui ouvindo Beatles. Você colocava música assim quando ele era bebezinho? Muito, muito. Mas assim, por exemplo, a coisa dos Beatles. Eu achei que ele ia pirar em Beatles. Mas aí,
você se dá conta também que ter filho é sobre o filho também negar o que os pais gostam. Então, assim, como é uma coisa que eu e o pai dele gostamos muito, aí já não é, já é caído, entendeu? Tipo assim, som do meu pai e da minha mãe. Ele gosta de eletrônico, umas coisas loucas, assim. Sério? Que ele e os amigos dele escutam. Tipo, uma coisa meio... E o nossa, Titinho, ele pede pra ouvir no carro. E eu sei que é o som da galera. Não é maluco quando você Geração percebe alfa. que a criança tá construindo a própria personalidade, você vai conhecendo a criança. Eu tenho 4 sobrinhos, então eu consigo entender uma parte disso, porque eu convivo muito com eles. Mas é muito maluco quando você percebe que a criança começou a Sim. apontar já o que ela quer, né? É muito estranho. Total. Não, e eu e o pai dele, a gente é super... A gente se conecta muito pela música. A gente tem um gosto parecido. E ele, assim, agora, ele fala assim, eu não aguento mais. Sei lá, a gente ouviu no Radiohead no carro. Ele, ai, que saco, eu não aguento mais essas músicas. Por favor, bota a música do Skibidi Toilet, que você não deve saber o que é, porque você não tem filho, mas quem tem filho nessa idade vai saber. Que é uma febre, o tal do Skibidi Toilet, que é um cara que sai da privada cantando uma música louca. E, tipo, ele acha um saco as nossas músicas. Radiohead. Você tem esse momento saco, triste ali, chato. gente, de sentir. Não, chato, imagina. E aí ele tem tanta vergonha das músicas que eu escuto que quando eu tô chegando na escola e tá o som ligado, ele, mãe, desliga o som. Ele fala, tipo assim, pra ninguém ouvir. É um mini Sabe? adolescente já, né? É, 7 anos, gente, que é isso? Mini adolescente, maravilhoso. Bom, a gente já vai falar mais sobre maternidade, mas eu queria falar sobre Bom Dia Verônica. Ah, é, bom falar. É importante, né? Porque a gente fica aqui conversando sobre a vida. A gente vai falar bastante sobre maternidade, mas eu queria falar sobre a série, 3ª temporada. É uma série que faz muito sucesso. É uma série que, como você disse, faz as pessoas te reconhecerem na rua como a Verônica. Uhum. E é uma série, ao mesmo tempo, que é muito pesada. É muito difícil pra gente que assiste. Eu imagino que seja muito difícil pra vocês que fazem. Como foi pra você esse processo dessas 3 temporadas? Porque eu acho que muita coisa mudou de uma pra outra, né? Como Sim. você, Tainá, chega como Verônica nessa 3ª temporada? O que essa série acrescentou em você como pessoa mesmo? Ai, muita coisa. Eu acho que eu vou elaborar ainda, Verônica, né? Acho que a gente consegue elaborar as coisas com um pouco mais de distância. E são 5 anos na minha vida. E nisso tudo é isso, um filho crescendo, uma pandemia, um Brasil, uma loucura mudando, sabe? Tudo muito intenso, assim. E a Verônica ali me acompanhando e eu dando vida, né, à Verônica e todas as questões que a série trazia. E eu já estava muito envolvida, assim, com a luta das mulheres, né? Quando a Verônica chegou para mim, por isso que eu não tive dúvida nenhuma em aceitar a personagem. Mas claro que isso se intensificou, porque daí nas minhas pesquisas, nos laboratórios, no contato com essa realidade mais nua e crua mesmo, do crime, do feminicídio, do estupro, do abuso, né? Que é a parte mais pesada, né, dessa sociedade machista que a gente vive, isso aí não tem como você, como mulher, não se sentir abalada, mas ao mesmo tempo, para mim, eu sempre reverti como uma responsabilidade na missão que eu tinha de trazer esse assunto, sabe? Eu sempre vi a Verônica como uma espécie de... Não que ela seja uma heroína a ser copiada, muito pelo contrário, acho que ela faz um caminho que não pode, né? Um caminho à margem da lei, eu não acredito nisso. Mas o tema, a provocação que a série faz, eu acho que é uma missão mesmo ali, de todo mundo. A gente encarava meio como uma missão de trazer isso à tona. E eu fico muito feliz que a série despertou debates muito interessantes. Eu fui chamada para falar em comissão da OAB, Que legal. sabe? Instituições muito importantes que atuam diretamente, assim, na questão da violência contra a mulher. É meio complexo isso, né? Porque é também papel da arte trazer mensagens difíceis, pesadas, mensagens que muitas vezes não conseguem chegar nas pessoas. Se não for através de arte mesmo, se não for através de uma história de ficção. Mas é complexo, porque muitas vezes quando tem uma série que é muito pesada, uma produção que é muito pesada, eu fico naquele conflito entre eu gostei muito, mas eu não gosto do tema. E aí eu fico naquela coisa, sei lá, eu vou falar pra alguém assistir essa série, mas tem gente que não gosta de assistir. Você sente essa complexidade, assim? Ao mesmo tempo, eu imagino que tenha sido um presente pra você fazer esse papel.
Mas é um papel tão difícil, é complexo, né? Você não consegue ali achar o... Não dá pra dizer que... Aliás, foi divertido fazer no sentido das pessoas que eu conheci. Sim. Foram pessoas excelentes, que, assim, muitos deles eu levo pra vida, viraram amigos pessoais, assim. Mas estar em cena, na pele da Verônica, não era nada divertido, né? Era muito tenso. E eu tive insônia durante o processo. Eu tive questões, eu tive que voltar para minha terapia, sabe? Porque você fica ali num estado de alerta constante. A Verônica não tem uma cena que ela senta, toma uma água, olha para cima, né? Sei lá, dá um scroll no Instagram. Não tem essa cena. É Ela tá difícil. sempre com uma arma na mão, com a vida a perigo, ou com a mulher que ela tá querendo resgatar com a vida a perigo nessa terceira temporada. Então, o perigo ele chega mais próximo dela mesmo e vai para um lugar mais visceral ainda. Então não é nada fácil. Eu contei com o apoio das pessoas que eu amo, das pessoas, sei lá, as mulheres que eu acho que estiveram comigo também nesse caminho, sabe? Tem as minhas amigas, tem a minha espiritualidade. Eu acho que tudo isso me ajudou, assim, a sustentar, porque eu sabia que era um papel que eu tinha que sustentar, assim. E sustentar não só o fazer, mas agora o falar, o trazer o assunto. É um assunto que nos machuca. Tem como você falar de abuso, do medo de andar na rua, do medo da violência e não se sentir, né, como Uhum. mulher machucada com isso, assim. Mas eu tô feliz que a missão está sendo cumprida, que é uma vitória no Brasil, gente. Terminar uma série, trazer um desfecho para um público que é fã, assim, para mim, ai, ufa, sabe? É muito legal É muito isso. bom. A gente conversou no episódio anterior do Na Palma da Mari com o Gabriel Leone, que vai fazer o Senna agora, né? E a gente justamente entrou nessa questão que é essa dissociação que vocês precisam ter, que é confusa entre quem é você e quem é o personagem. Sim. Naquele momento que você tá tão imerso naquilo, você acaba perdendo um pouco a noção desse limite. Por isso que é Sim. importante se cuidar também nesse processo de bastidor. As pessoas não têm noção do quanto é difícil para vocês nessa questão de identidade mesmo, né? Total, não, ainda mais quando você faz, assim, personagens que têm essa intensidade emocional, né? Porque é isso, você tá ali tendo uma cena extrema, sei lá, que o personagem matou o teu pai ali na tua frente e tal, mas você dá o corta, vida normal. Então fica um pouco misturado tudo. Eu acho que quando eu tava fazendo a Verônica, assim, durante o processo de filmagem, eu preferi ficar bem concentrada, assim, eu não saía. Eu ficava bem concentrada, porque eu até tinha medo disso, sabe? De estar, sei lá, ela tem uma brutalidade, né? Aí daqui a pouco, sei lá, eu tô me comportando de uma forma diferente, que as pessoas não estão acostumadas, sabe? E é muito louco, porque eu me via no espelho, assim, e quando eu tô fazendo a Verônica, eu me vejo diferente, assim, sabe? Eu acho que eu sou muito mais delicada que a Verônica. Mas aí, quando eu vinha, eu colocava aquele figurino da Marininha Franco, assim, vinha sei lá, vinha um bicho dentro, sabe? Uma coisa. Que coisa maluca. Ah. Eu tava no lançamento da terceira temporada e foi muito legal ver a interação entre vocês do elenco. Uhum. Maite Proença, Clara Castanho, Janequine, Santoro, vocês ali todos num ambiente muito gostoso, apesar do tema ser muito Sim. pesado. E fazendo a pesquisa aqui para entrevistar você, eu vi você falando algumas vezes sobre como era difícil também não só se ver, mas ver os seus amigos, colegas em Total. papéis tão difíceis. Uhum. Do Moscovis na primeira temporada, que você... eu vi uma entrevista que você disse que era difícil você desassociar um pouco quem era ele e quem era o personagem. Janequine, que é um doce. O Gianni, o trabalho dele é, assim, dos dois, né? Tanto do Dudu, do Gianecchini, agora do Rodrigo, assim, e três amigos, né? O Du eu já conhecia, o Du ensaiou uma peça na casa dele, porque ele tem uma sala de ensaio na casa dele, então eu convivi ali muito com o Du, um cara super gentil e tal, de repente ele era o Brandão. E aí ele chegava, era engraçado isso, ele fez tão bem esse papel, ele chegava no almoço, sei lá, eu não conseguia não sentir sabe, uma tensão assim, ai, Du, credo, não tô, ai, sai pra lá. E o Gianni a mesma coisa. O Gianni, aquele doce de pessoa, né? Uma gentileza. O Gianni, assim, a gente falava no set, o Gianni é um ser de luz. O Gianni é um ser de luz, de verdade, gente.
transcendido, assim. Onde ele chega, ele ilumina com aquele sorriso. Só que aí eu fui ver ali né, o Matias. E aí eu, olhando ele no monitor, que algumas cenas eu fui curiosa. Ai, vou ver a cena do Gianni. Eu não tinha visto ele ainda como Matias. Eu sentei assim, ai, que nojo desse homem. Justamente porque ele é bonito. E eles escolheram, né? Acho que tem essa coisa de Bom Dia Verônica, que tem esses 3 galãs, né? Os 3, assim, eu brinco, os caderno de Libra, né? Ah, total, isso é muito anos 90, amo. É muito, os 3 galãs, assim, e que é tão legal essa desconstrução e tão interessante, porque, assim, se fossem homens talvez mais caricatos, né, mais, assim, que trouxessem qualquer tipo de repugnância quando você olhasse, mas não, o Zé escolheu esses caras bonitos, é para dizer que realmente está em todos os lugares. E eles ficaram medonhos, né? Ficaram medonhos, os 3. É bem confuso imaginar É. Gianecchini dessa maneira, mas enfim, assistam. Se você não assistiu ainda, assista, porque você vai ficar um pouquinho confuso também. E o Rodrigo eu fiquei super amiga. Então, Super amiga. Fiquei amiga da Mel, nossos filhos ficaram amigos, viajamos juntos, assim. O Rodrigo é um doce também. é quase que um multiverso que existe ali, Exato, né, entre vocês. Minha profissão é uma coisa de bicho meio doido, né? Já viram que não... tem que ter um parafusamento. Você falou sobre como você sempre foi engajada na causa do feminismo, sobre a luta que é ser mulher hoje em Sim. dia. E Bom Dia Verônica fala muito sobre isso. E você tem irmãs, vocês foram criadas juntas. Sim. Vocês cresceram juntas, vocês têm idades muito parecidas. Como foi crescer entre irmãs ali? Porque acho que a gente cresceu na mesma geração, a gente cresceu na mesma época, e era uma época que colocava todas nós como rivais. É. Vocês tinham isso? Como que foi a construção do feminismo entre irmãs? Porque às vezes sozinha você tá ali construindo sua própria história e tudo Identidade, mais, né? mas É. entre irmãs você quase que constrói junto. É. Como foi pra vocês isso? Cara, eu acho que assim, a gente vem de um lugar, além de, né, 3 irmãs, a gente vem de um lugar que o Sul é um lugar onde, pelo menos quando eu era criança, o machismo ele era exaltado, né? O macho, a cultura do macho era muito, muito, muito vigente, assim, sabe? Não, sem pudor, assim. Então, a coisa da tradição gaúcha, eu amo a minha terra, a minha raiz, assim. Tem muitas coisas incríveis de lá e que eu carrego pra minha vida, mas essa coisa da cultura machista é uma coisa que sempre me perturbou lá. Eu não sei como é que também seria crescer em outros lugares do Brasil, mas lá era muito, sabe? Aquela coisa do churrasco que os homens ficam conversando, as mulheres ficavam fazendo. A Débora, minha maquiadora ali, é gaúcha, sabe bem o que eu tô falando. Fazendo a salada de batata, depois os homens seguem bebendo cerveja, falando de coisas sérias, como política ou futebol. E a mulherada vai lá, recolhe, lava a louça, fica falando de amenidades, coisas do lar, entendeu? Então, eu vi aquilo e eu tenho certeza que as minhas irmãs viam e não queriam, assim, né? A gente não queria isso pra gente. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu sempre senti esse desconforto, porque eu não queria me sentir menos na sociedade, eu não me sentia, de fato, essa que é a verdade. Eu não me sentia menos inteligente, menos capaz, menos nada do que os meninos, mas eu via que eles eram tratados diferentes. Eu via que eles podiam mais do que eu. Eu fui criada assim, eu me lembro que com criança, ai, fecha a perna porque menina não senta de perna aberta. Eu tinha 7 anos de idade, sabe? E eu falava, mas por quê? Por que que com a gente é diferente? Eu me sentia de fato muito à altura dos meninos. Por que que isso não se reflete no fora, né? E aí eu fui para a faculdade, aí comecei, né, fiz jornalismo, comecei a estudar filosofia, não sei o quê, e de fato eu comecei a ver que existia, não era loucura da minha cabeça, existia um sistema opressor mesmo. E que não era só na minha cidade, era no mundo. E aí comecei a trazer também essas informações para dentro de casa. Como que é a criação que você quer dar pro Martim nesse mundo que bom, vem sendo cada vez mais feminista? Eu tenho muito a preocupação de, mais do que falar para ele as coisas, é inspirar, né? Então, em casa, o pai dele é um pai que faz tudo dentro de casa. Eu diria que faz mais que eu. Faz mais que eu, porque eu não tenho. Não sei se eu também criei um pouco de aversão, sabe? Com essa coisa
da tarefa doméstica. Acho que justamente para essa cultura, eu acho que de verdade, eu acho que eu criei um pouco de aversão. Não vou fazer. Ai, não sei, não gosto, sabe? Tipo, eu tenho uma resistência, assim, não é uma coisa, ai, que eu curto, entendeu? E aí ele faz mais até do que eu. E ele é um pai que cuida, né, quando não tá trabalhando fora, ele cuida muito. Então ele já tem essa inspiração que não é aquela, né, o estereótipo esperado na sociedade. E tem uma mãe que trabalha e quando ele fala, mamãe, não quero que você vá trabalhar, eu falo, filho, eu preciso trabalhar porque eu gosto de trabalhar. E eu falo, as mulheres precisam ser independentes. E a minha preocupação agora, nessa fase dele, principal, é ele entrar em contato com as emoções dele. E não ter o menor pudor de entrar em contato e de elaborar e de pensar sobre isso. Porque eu acho que a maior dificuldade do machismo para os homens é essa máscara de infalibilidade, né? De é infalível, o cara tem que ser forte, o cara tem que ser briguento, o cara que não sei o quê, não pode aceitar isso, não pode fraquejar, né? Então, assim, isso eu acho que nessa primeira infância dele foi o meu maior trabalho, assim, ativo, né? De dar muito afeto, muito amor para ele gostar da vida, para ele gostar das pessoas, para ele respeitar todos os seres, né? Não só as pessoas, sejam quem for, mas os seres, os animais, as plantas. Então, nessa primeira infância, eu acho que é mais um trabalho assim. Quando ele crescer mais e ele conseguir elaborar mais, aí eu acho que a gente vai adentrar nas escritoras. Eu amo. Você gosta muito de ler, então ele vai também, com certeza, aprender muito através disso. E o que você aprende sendo mãe? Porque eu imagino que seja assim, uma surpresa a cada dia, assim, né? De repente você perceber que, sei lá, seu filho te questionou uma coisa que você jamais imaginou. Então, é um exercício de humildade também, às vezes, a maternidade? Como é pra você isso? Total um exercício de humildade. Primeiro que o controle que a gente acha que tem é ilusório. Desde a gravidez, assim. Eu achava que, sei lá, eu tinha uma ideia de que eu vou saber quando eu vou engravidar, eu vou saber como vai ser a gravidez, eu vou fazer não sei o quê, vou saber como vai ser o parto, sabe? Parecia que é uma ilusão de que eu saberia como seriam as coisas e que a gente não sabe nada. E a gente não sabe como vai ser essa gravidez, e a minha gravidez foi atravessada por uma epidemia de Zika. E tudo que eu tinha planejado não rolou, porque eu tinha que ficar em casa com, sabe, com repelente, medo de mosquito. Aí depois ele nasceu com 3 anos, veio a pandemia. Então, assim, quando você tem filho, esses atravessamentos da vida e do mundo, eles ganham outro impacto. E aí você vai relaxando um pouco nessa questão do controle. Porque é força da natureza, filho. E a personalidade que eles veem, você não tem o controle. Você é uma plantinha ali que tem a sua própria forma, o seu próprio estar no mundo, que o máximo que você vai fazendo ali é ancorando para ele, né, ir se sustentando com as próprias pernas, né, dar uma podada aqui, outra ali, quando para saber um pouco de limite, porque a sociedade exige isso, né, tem que ter limite, mas é tipo deixar florescer, sabe? Que eu sempre tive também muito essa preocupação de deixar ele florescer e deixar ele me mostrar quem ele é. Porque é impressionante, parece que realmente já, na alma já nasce ali, né? Realmente com aquele recém-nascido, porque hoje eu fico pensando em retrospectiva, os comportamentos que ele tinha ainda estão ali. Eu vejo vídeos, é a mesma risada, é o mesmo. Até o jeito de ficar bravo, sabe? É Então eu bonitinho. aprendo isso. Ter filho é tocar um pouco esse sublime, assim, da vida, assim. A gente falou sobre o seu papel em Bom Dia Verônica, sobre ser mulher hoje em dia. O que você percebeu também ao longo dessa sua carreira na atuação, no papel da mulher no audiovisual? Porque muitas vezes a mulher tinha um papel específico quando você começou, imagino, Uhum. que era muito mais assim do que é hoje. Mas hoje a gente está vendo mulheres desempenhando papéis muito diferentes e mais diversos. O que você percebeu ao longo desses muitos anos de carreira nesse papel da mulher dentro das histórias? Ah, uma mudança gigantesca. Eu acho que era impensável quando eu comecei a fazer uma personagem como a Verônica, por exemplo. Por incrível que pareça, né, gente? A gente tá falando de século XXI.
Mas assim, quando eu comecei, uma coisa que me incomodou na carreira, né, de atriz é que eu comecei muito bem. Comecei com um filme que foi muito bem, assim, com a crítica, O Cão Sem Dono, do Beto Brant e Renato Sciasca. E, pô, legal, fiz um personagem lá, né, sabe, teve um reconhecimento, assim, já inicial, assim, um super start. Só que naquela época, e eu lembro que de falar com colegas atrizes também, o papel que tinha era a namorada. A namorada, a musa inspiradora, né? Se a mulher é jovem, enfim, considerada bonita. O elemento que deixa aquele homem difícil e complexo, com muitas questões filosóficas, deixa ele meio enlouquecido, desequilibra ele. Não tinha um protagonismo de uma mulher dona do seu destino e que não estava em função de uma história de um homem. Olha, raras as personagens. Acho que o Karim foi um diretor que fez grandes personagens nessa época, mas fora ele, assim, difícil, sabe? Difícil lembrar, assim, raro. E aí isso era uma coisa que às vezes me deixava assim, ai, gente, sério que pra mulher é só isso, sabe? E não tinha complexidade. Aí eu me dei conta por quê? Porque eram só homens roteiristas, homens diretores, né? As poucas mulheres da época, assim, uma super resistência. E, bom, ainda bem que a gente teve essa revisão, né, histórica e recente pela última onda do feminismo que realmente começou a mudar as coisas. Teve o Mexeu com Uma, Mexeu com Todas aqui no Brasil, que foi antes do Me Too, pouca gente sabe disso. A gente fez esse movimento aqui, teve até uma matéria grande no New York Times, não sei se isso influenciou, se foi o Zeitgeist, não sei o quê, mas meses depois teve, né, o Me Too lá, e aí eu acho que esse movimento todo começou, tô falando especificamente do audiovisual, né, que esses dois movimentos deram uma mexida, e aí eu acho que começou a se prestar atenção, olha, as mulheres, elas pensam, interessante. Você vê? Elas Quem têm uma diria? coisinha aí, né, que é humana, né? E aí, Verônica veio pra mim e eu vi assim, porra, essa é uma protagonista. E eu acho, até ouso dizer que agora até assim também depois de Verônica teve mais protagonistas de ação, mais, sabe, eu acho que a gente tá melhorando, mas ainda falta caminhar, né? A gente vê as indicações pro Oscar esse ano, que faltaram diretoras ali, né? Isso aí, gente, mas quem estuda feminismo sabe, é um passo pra frente, um passo pra trás, dois passos pra frente, um passo pra trás. É, É isso. a passos Tem sempre o lentos. backlash da história. Tem algum papel que você ainda sonha em fazer, assim, ou pelo menos um gênero, de repente, algo que você acha que vai te desafiar ainda, um novo desafio que você tem na cabeça? Muitos papéis que eu sonho em fazer. Muitos gêneros. Eu amo, por exemplo, comédia. Eu fiz no teatro agora com Diane, né? O Brilho Eterno tinha, assim, comédia, eu adorava fazer. Mas hoje eu acho que o meu papel dos sonhos é um papel que me desconstrua fisicamente. Como assim? Ah, eu queria uma coisa de caracterização que saísse de mim, que eu não me reconhecesse. Tipo uma Monster, uma, sei lá, sabe? Aquela personagem da Charlize, alguma coisa que assim, fosse totalmente diferente de mim. É bem desafiador isso, porque aí você não vai se enxergar Eu mesmo, é queria um não me negócio enxergar, quase exatamente. que a Tainá sumir ali pra você Exato. incorporar outra coisa. Eu queria assumir, queria fazer um papel totalmente diferente do que eu já fiz, assim. Eu queria eu mesma me surpreender com o que eu tô vendo. Cara, que demais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre música também. Você falou que o seu filho, às vezes, ele olha e fala assim: ah, poxa vida, essa música não, já é uma música mais cringe e tal. Você cresceu na época de MTV total, né? Você trabalhou na MTV, nos Trabalhei. bastidores. E como que a música entrou na sua vida, assim? Porque você gosta muito de música, você gosta muito de arte, você chegou a trabalhar um pouco com isso. Como que a música entrou na sua vida e qual o papel que ela tem hoje também? A música salvou a minha vida. Eu acho. Hoje eu vejo, eu fui uma adolescente, assim, meio deprimida, sabe? Eu era meio, sei lá, acho que eu tive uma infância que não foi muito fácil, sabe? Não foi uma infância assim, foi difícil, assim, minha infância. E eu acho que isso refletiu numa rebeldia na adolescência, que hoje eu vejo que pode ter sido, assim, até
episódios de depressão, eu sofri bullying na escola, tinha muita coisa difícil, assim, para eu lidar. E eu tinha o hábito de me encerrar no quarto todos os dias e escrever o diário escutando música. Então a música, ela me inspirava na escrita. Então eu botava, na época eu tinha tipo assim, coletânea de novela, sabe? Umas coisas assim. Então eu viajava, assim, menino que eu gostava, eu ficava lá escrevendo 3 meses sobre o menino. Ih, não me quis, troca, outro menino. Então aquilo lá me dava um pouco um escape, sabe? Eu acho, a música junto com a escrita, assim. Acho que até por isso que eu fui fazer jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever. E eu tocava piano, eu dançava balé, e eu gostava de música clássica quando eu era criança. Eu não sei por quê, eu Que me legal. apaixonei por música clássica, acho que por causa do balé, e aí por isso que eu quis ir tocar piano. Então também eu chegava assim, e para mim o piano era um descarrego, assim, eu ficava, às vezes eu estudava de manhã, chegava à tarde, ficava às vezes a tarde toda até ficar com tendinite tocando piano. Porque para mim era uma coisa que terapêutica, assim. E até hoje, assim, a música, ela é tudo na minha vida, assim, se eu preciso compor um personagem, eu crio uma playlist, se eu preciso curtir uma fossa, eu boto uma música, tudo ganha áreas cinematográficos com música, né? Você é apegada às suas músicas antigas ou você é aberta a descobrir músicas novas? Já fui mais aberta, eu acho que eu tô ficando meio velha nesse sentido, assim, eu sou apegada às minhas músicas antigas, mas gosto também do novo, mas eu já me pego naquele coisa. Ai, não, não se faz música como antigamente. Eu Já achava falou um isso? saco. Mas é que aí, enfim, né? Meu companheiro Henrique é super pesquisador de música e tá sempre ligado na última. Aí ele fala: não tem para tudo hoje, mas é que hoje tá um pouco mais pulverizado, né? Não tem aquela coisa de é muita opção, é difícil você conhecer tudo que tá aí. Então o que chega pra mim, às vezes eu falo assim: ai. Esse pop de Na minha hoje. época. Ai, era tão bom, sabe? Não se faz mais um Ace of Base. Na minha época, esse conflito geracional deve ser muito maluco, né? Porque Muito. além de ter filho, por exemplo, você tem a Clara no elenco. Clara É. Castanho, que é super jovem. E aí você tem, sei lá, contato com várias pessoas de várias gerações dentro do que você faz. E aí eu fico imaginando esse conflito mesmo de olhar e falar assim, por exemplo, você voltava da escola, ouvia a música e escrevia. Imagina uma criança hoje fazendo isso, você não consegue imaginar, Não. porque hoje tem internet, imagina. Mas é uma pena, né? Porque talvez, foram esses momentos desses diários que eu tenho até hoje, foram momentos de maior elaboração da minha criatividade. Por isso que meu filho, assim, ele briga comigo, mas é zero tela durante a semana. E ele fala: eu tô entediado. Ontem ele falou assim pra mim: eu tô com falta de ar. Deu por quê? Ai, é de vontade de jogar videogame, porque ele só pode no fim de semana. E eu olho o que o videogame faz com você. Como assim falta de ar? Não, vai inventar o que fazer, vai, sei lá, vai brincar com o cachorro, vai desenhar, vai fazer outra coisa, senão fica muito bitolado, né? É muito maluco. E é a grande questão dos pais, né? Super! Se vou, não O vou, um grande critica, outro desafio hoje é a critica. tela, mas olha, se eu puder dar uma dica para pais, assim, tudo que eu pesquisei na minha vida, assim, olha, quanto menos melhor. Quanto menos tela, melhor. Eu sei que é muito difícil, que é muito mais fácil a gente jogar uma tela ali, um computador, um iPad, um seja lá o que for, para criança, porque a gente é ocupado, porque a vida é louca, porque a gente precisa produzir. Mas, puxa vida, a gente está estragando a infância. Quando você falou que você ficava pensando 3 meses no menino que você gostava e É, tudo mais, como a gente tinha tempo pra viver essa fossa. Você era essa adolescente assim que ficava, oh, meu Deus. super. Nossa, hoje eu vejo, eu releio o diário. Nossa Senhora, era uma coisa, um drama. Porque assim, eu tinha uns amores platônicos e eu não tinha coragem de falar com a criatura. Então, assim, nunca que nem ele ia saber que eu gosto, entendeu? Mas aí hoje ele passou e me deu oi. Aí uma página inteira sobre esse oi. Tô aqui escutando a trilha do 4x4 enquanto eu eu escrevo aqui pensando no fulano. Aí o fulano. Aí daqui a pouco eu via que o fulano não, sei lá, tava em outra, porque eu era tudo esquisita, assim, eu não era, entendeu? Não era a menina que os meninos gostavam, porque eu me vestia meio com as roupas ao contrário. Sei lá, eu era excêntrica, eu acho. E aí, putz, sempre me decepcionava. O fulano tava afim da menina popular da escola. Aí eu, hoje estou mal.
Hoje o dia, pra mim, acabou. Aí botava um poema, né? Amor é o que não sei o quê. Sabe aquelas coisinhas, aforismos de agenda? E aí botava o papel da bala do fulano que me deu. Mas hoje se encerra um capítulo na minha vida. Aí no dia seguinte, já não pensei mais no fulano, agora é o ciclano. Prática. Fui ver ele jogar futebol. Eu imagino esse fulano agora. Esse fulano agora. Você sabe onde essas pessoas estão hoje? Em que lugar do mundo? Ai, provavelmente em Porto Alegre. Não sei. Mas não sabe como tá, nunca mais viu. Não. Gente, eu imagino isso. Se você que tá assistindo, de repente, é a pessoa que está no diário de Tainá Miller. Ai, que emoção isso, que coisa maluca. Você falou sobre internet. E como é a sua relação com a internet? A minha relação olha, eu gosto da internet, de estudar a internet como um fenômeno, digamos. Eu lembro, eu fiz o meu TCC sobre blogs em 2003. Então legal. é um assunto que me interessa. Agora na filosofia também eu fiz uma pós e gostei assim de voltar a estudar tecnologia, eu gosto de observar pela internet assim o comportamento humano. Mas eu tenho uma relação de amor e ódio, acho que como todo mundo, né? Ai, que vontade de apagar essas redes sociais, não aguento mais, que saco isso, que, né? Que mentirada isso aqui. Putz, aí daqui a pouco não. Mas a gente precisa também. É legal ver né, ter esse contato com o público. É legal saber também, poder ter uma ferramenta para divulgar nosso trabalho. É uma relação conflituosa. Só que eu tenho uma crítica hoje, a nossa relação de todo mundo com redes sociais, que é uma relação que as pessoas são obrigadas a ter. Por exemplo, um médico estuda lá sei lá quantos anos, o cara se especializa em sei lá o quê. O cara se dedica muito e agora ele tem que fazer a dancinha para divulgar entendeu? Ginecologia, sei lá, né? Dermatologia. Tá. Putz, que horror. Não tem que precisar disso, né? Horror, Poxa vida. mas infelizmente precisam, e aí, tipo, não tá lá sei lá, no Congresso, porque tem que estar fazendo a rede social. Isso eu acho uma tristeza. Eu acho que essa é uma grande cilada do neoliberalismo, assim, essa coisa do empreendedor de si mesmo, sabe? Ah, se você não deu certo é porque você não empreendeu o suficiente em você, você não está se divulgando o suficiente, que horror! Aí todo mundo se medicando para ansiedade, porque não tem como a gente dar conta desse mundo. É uma geração bem doente, né? Cada vez tomara mais. que eu espero que na do meu filho eles já tenham se dado conta e já tenham dado o duplo carpado dessa história. É uma geração que questiona bastante a do seu filho, né? Porque quando eu vejo meus sobrinhos de 7, 8 anos fazendo perguntas que eu fui fazer com 20, eu falo, de onde vocês estão tirando essas perguntas e questionamentos, né? Imagina bem quando eles complexos. estiverem, então, com o córtex cerebral conectado com a nuvem, que é a previsão de acontecer. Eu acho curioso, a gente estava falando até nos bastidores aqui, como você gosta de estudar. Então, por exemplo, a internet chegou na sua vida, chegou na nossa vida aqui 30 a mais, no meio, né, da nossa construção ali, você foi lá e falou, quero entender esse negócio aqui. É muito legal isso, como você gosta de ir atrás das coisas para entender o mundo, a sociedade, isso é muito assim. Ai, sou. Tenho essa questionadora que às vezes me enche o saco também, sabe? Eu também tenho vontade de mandar ela calar a boca um pouco, relaxar. A ignorância às vezes é uma bênção, tá? Porra, e aí, desculpa se eu falei palavrão. Mas assim, eu desde criança, eu lembro que a minha primeira crise existencial, juro, que eu chorei, comecei a cair em prantos, foi aos 11 anos, porque eu falei, é impossível conceber o limite do universo. Juro, isso me deu uma crise de choro. Isso eu não conseguia parar, eu soluçava, porque assim, não tem como conceber os limites do universo. Gente, que criança à Essa frente é- do seu tempo. Ou doida, né? Na verdade, tinha que ser atriz mesmo. Não tem outra. Sabe, eu sempre fui muito questionadora. Quando eu aprendi a ler muito cedo e de uma forma misteriosa, que segundo minha mãe, meio sozinha, assim, quando eu tinha uns 3, 4 anos. E minha diversão era ficar lendo. Olha, muito cringe isso. Barça e Enciclopédia a Nossa. Conhecer. Muito cringe. Isso é cringe, né? Porque acho que muito. os jovens nem sabem mais o que é isso. Não Gente, sabem. é pré-Google, tá? Pré-computador, inclusive pré-telefone. Pra qualquer coisa, pra tudo. Então não tinha o que fazer, eu ficava em casa, filha única ainda, né? Tipo, minhas irmãs têm uma diferença muito grande de idade. Eu ficava lendo, conhecer a Barça, então eu sou meio curiosa, assim, eu gosto de. Mas você tenta não ficar refém disso, né? Porque como você disse, às vezes
Porque também ficar questionando, aí eu acho que aí a maturidade também vai ensinando a também não questionar. Então, é assim. É assim que é assim que vai ser. Você já foi uma pessoa de conflito por causa disso? Por entender muitas coisas, por querer entender muitas coisas, a gente vem de anos muito difíceis no nosso país. Opa! De realmente discussões mesmo sobre tudo. Sobre Uau. política, sobre meio ambiente, sobre tudo, causas que você se engaja muito. Uhum. Você é aquela pessoa que responde? Ou você já tá assim, ai, tá bom. Eu Fala aí. respondia muito no início. Eu fui muito atacada, inclusive. E não sei, tinha uma coisa de sabe, não, mas essa pessoa, ela tem que entender isso, ela tem que, não é possível que ela tá pensando isso, não, tu quer... E eu me desgastei muito, principalmente em 2018, assim, me desgastei muito de ficar drenada, exausta de discussão na internet, sabe? Tipo, de eu querer convencer a pessoa, até que eu me dei conta, assim, quem sou eu pra convencer alguém, gente? Também, sabe, eu vi que tinha até uma certa arrogância nesse sentido, tipo assim, a pessoa pensa X, eu penso Y, e quem sou eu pra convencer ela? Tudo bem que ela tá me enchendo o saco na minha rede social pra me encher o saco, mas o problema é dela, entendeu? Não tem que ficar desgastando uma energia tentando convencer quem não vai ser convencido com 5 linhas de comment, né? Que é outra cosmovisão de mundo, é outro cérebro, é outra parada. E aí, eu fui desistindo, mas eu tenho um pouco de medo, porque isso também vai trazendo um cinismo pra gente, vai trazendo um espírito um pouco de desistência que eu não quero perder. Eu tenho sabe, uma chama revolucionária A resistência existe dentro ali. de mim que eu não quero perder, sabe? Essa coisa da juventude, assim, de achar que realmente pode mudar as coisas, mas não a pessoa ali, né? Você pode, talvez, com ideias, e aí também me conforta pensar que eu tenho uma ferramenta muito poderosa que é o meu trabalho. Onde eu não preciso ficar no tete a tete com as pessoas, eu não preciso ficar tentando convencer ninguém, e nem tenho esse direito, mas com o meu trabalho eu posso expressar, sabe? Coisas às vezes muito mais poderosas do que eu tentar convencer por argumentação. Já aconteceu de você receber um retorno através do seu trabalho de alguém, por exemplo, Bom Dia Verônica, alguém que não conseguia entender o tamanho do problema que é a violência contra a mulher no Brasil, de repente falar, pô, eu assisti e isso me fez de fato abrir o olho para alguma coisa. Muito, muito. Homens e mulheres, mas principalmente, claro, mulheres. Eu recebi uma vez uma mensagem de uma mulher do Uruguai que me mandou, assim, em espanhol, agradecendo, falando que a série salvou a vida dela. Que ela estava vivendo exatamente naquele ciclo de violência da Janete e que a série, por coincidência, caiu ali, né? Ela conseguiu assistir e ela despertou e conseguiu sair de casa e ela se diz sobrevivente. E não só ela, mas algumas mulheres, assim, vieram falar assim, olha, essa série, você não sabe a importância que foi para minha vida. Ou... E de homens também. Eu acho que eu até tinha um pouco de receio de, puta, talvez os caras se sintam, sei lá, né? Não sei, agora com essa terceira, não sei, ameaçados ou qualquer coisa, porque eu acho que não é essa a intenção. Acho que a parada é realmente provocar um debate ali, né? E não, os homens, porque os homens são muito atingidos também pelo machismo. Eles viram com as mães, viram com as tias, com a vizinha, viram dentro de casa, sabe? Sabem que o machismo também é aprisionante para os homens. Claro que as vítimas dessa opressão são as mulheres, mas também é aprisionante, né? Tá nesse estado desse extremo de onde o feminino e o masculino, né? O feminino é atacado e o masculino tem que ser o potente o tempo todo. E eu tenho esperança de que a sociedade vai despertar para isso, que é isso aqui, né? A gente entender que o feminino e o masculino, eles é tudo junto embolado, né? Essa que é a real, assim, e é um equilíbrio de forças. É muito legal quando você percebe que é o que você falou, o seu trabalho cumpriu a missão que ele tem. Bom Dia Verônica acabou de chegar, terceira temporada na Netflix. Se você não assistiu, vai lá maratonar desde a primeira temporada, é uma série pesada, que talvez é importante, né, dar uma parada ali em algum momento. Eu quando fui assistir, eu falei, tá,
assistir muita alguns gente tem essa reação. episódios aqui, vou dar uma segurada, depois eu volto, mas é uma série importante, com uma mensagem importante e com uma missão muito importante, como a Tainá disse. Vamos dar uma quebrada aqui, um relax agora? Um bom dia pra Verônica. Por favor, agora Tô com... precisando. Dá uma Um dia bom. relaxada. A nossa querida Isa, aqui nos bastidores, ela sempre desperta ali o lado criativo dela para criar o nosso ping-pong. E eu vou descobrindo junto com vocês aqui, são respostas totalmente aleatórias aqui, perguntas totalmente aleatórias, pra gente conhecer um pouco mais da Tainá aleatória também. Tainá aleatória. A Tainá aleatória. Vamos lá, você cozinha? Sim. Já foi fazer uma comida, jogou a embalagem fora e teve que pegar de novo no lixo porque esqueceu a receita? Não. É mesmo, eu já fiz isso tantas vezes. Jura? Sabe aquela comida congelada que você vai lá, Eu joga... não sigo receita. Eu sou tão aleatória que eu não sigo receita. O que você gosta de fazer? Eu tenho uns 4 ou 5 pratos que eu vou neles, assim, ó, que eu sei que funcionam. Quais? Quero O saber. Thai da Thai, que é o meu clássico, que é o tailandesa Maravilhoso. morei na Tailândia. Eu faço massa, eu faço risoto, eu faço filé com purê, faço lasanha. Ai, que delícia. Eu cozinho, assim, mas tem esses aí que eu confio, sabe? Eu faço um prato também que é um frango com mel e alecrim, que aí eu faço um risoto de limão. Uau. Eu falo que é o frango com risoto, que é bom pra garganta. Tem, né? Tem agrião. Tudo. Aí eu boto uma salada de agrião, tem limão, tem o mel. É quase um Delícia, nossa. Bom, vamos lá. spray. Um brinquedo que você sonhava ter na infância, mas nunca teve. Putz, muitos, muitos. Pogobol, por exemplo. Meu sonho era ter um pogobol. Era muito legal. Nunca tive. Nintendo, um videogame Nintendo. Sei lá, a Casa da Barbie. Mentira, eu não sonhava tanto com a Casa da Barbie, mas eu achava assim, tipo, era o presente, sabe? Status, né? Era um Tenho a casa status da Barbie. ter a Casa da Barbie. Muitos, eu tive, não tinha muito brinquedo, assim. Mas era uma época que a publicidade para criança, ela era danada, né? Era pesada. Era pesada. E é muito maluco porque o Pogobol, de novo, pra quem não é da nossa geração, ele é um brinquedo que ele é uma bola com um círculo em volta. E aí você põe os dois pés e fica pulando. Eu fui ganhar o Pogobol agora. Eu quase Sim. comprei um pra mim. Impossível. Depois dos 30 anos, você Jura? não consegue. Não consegue mais fazer o pogobol. É muito Eu difícil. acho que era um super exercício o pogobol. É horrível. Aquela que tem a esperança de malhar com o pogobol. Horrível, horrível. É dor na lombar, do ciático. E gênios também. Eu não tive e comprei pro meu filho. Ele não deu a menor bola. Bom, vamos lá. Qual posição mais gosta de dormir? De lado. Assim, na verdade com os braços assim, ó. Meio, sei lá, toda meio torta, assim. Eu gosto de me enrolar como se fosse um feto. Sono pesado, sono leve. Levíssimo. Um Sério? inferno. Não consegue descansar. Não muito, mas assim, foi piorando. Eu descansava mais. Hoje em dia, depois que eu tive filho, nunca mais. Sono pesado. Cai uma agulha, eu acordo. Muito instinto de mãe. Já sonhou que estava pelada em algum lugar? Muitas vezes. Onde? Na escola. Sonhava que eu chegava na escola, mas isso na época da escola, né? Mas hoje em dia não é mais esse sonho recorrente, porque esse sonho é um sonho de insegurança, né? Que a gente sonha estar pelado. Hoje em dia eu não me importo de estar pelado nos lugares. Aí eu sonho, sabe qual é o meu sonho recorrente de insegurança? Que eu tenho que... É sempre o mesmo, que eu chego no palco e gente, eu não ensaiei essa peça. Eu não sei o que falar. Como assim? Mas por que eu não ensaiei? E o diretor ali vai... Improvisar o quê? Aí muda o ator, a atriz que tá junto comigo é sempre uma puta figura, assim, sabe? Tipo, monstro sagrado da dramaturgia e do teatro. E eu tenho que dar o texto e não sei o texto. Esse é o novo sonho pelada na escola. Quem são os monstros da dramaturgia que apareceram no seu sonho já? Gente, Fernanda Montenegro. Eu tive um sonho com o Selton Mello. O Selton Mello tinha que dar o texto pro Selton Mello. Às vezes é a minha peça também, O Brilho Eterno, com o Gianni ali, que aí eu tinha esquecido da peça. Tipo assim, o sonho era o Farjala falava assim, surgiu uma oportunidade pra gente fazer amanhã. E eu falava, Farjala, eu não sei mais o texto, isso faz 1 ano e meio, eu esqueci. Não, vamos lá, improvisa. Como assim improvisa? E às vezes é uma peça que eu também não ensaiei, que eu tô substituindo uma atriz. Entendeu?
é sempre essa situação. Eu tô diante de uma plateia e eu não sei o texto. Então, ficar pelada não tem problema nem na atuação. Agora sai do sonho, vamos pra realidade. Na realidade, é um problema pra você? Por exemplo, tem um papel que eu vou precisar mostrar alguma coisa. Tem um problema? Hoje em dia, não é mais problema pra mim. Eu não tenho problema com a nudez. Era uma questão pra mim. Eu tinha pudor no início da minha carreira, sabe? De ficar nua no set. Eu tinha pudor disso. Pra mim, me incomodava. Hoje em dia, não. Eu perdi total esse pudor. O que eu não gosto e não faço é a nudez gratuita. Porque daí eu sei que o significado da minha nudez, ela tem um significado diferente do que da nudez de um homem. Entendeu? Então eu não vou passar de bonita ali atrás, pelada. Eu não vou me expor a algo que não precise, sabe? E eu sei que mesmo que a cena seja legal e que essa cena vai lá para os sites pornôs. Então, com a internet, sabe, eu tenho muito cuidado com isso, assim. E, claro, quando é necessário, aí eu acho inclusive linda uma cena de sexo bem feita, sabe? Agora, o pudor no set, assim, acho que é coisa do teatro, você vai, ficando, trocando de roupa, sei lá, Vai acostumando, acostumando. né? E cena quente, cena de sexo, tudo isso pra você hoje também faz parte do trabalho. Como que é o Super, trabalho nos bastidores hoje de uma cena como essa? super, super profissional, na verdade, né? Porque é uma coisa que as pessoas às vezes veem a cena e não sabem que tem, sei lá, quantas pessoas ali atrás, né? Pra mim é uma cena, claro, uma cena delicada. Hoje em dia tem até uma pessoa que acompanha, né, cenas de intimidade, o que também traz um conforto muito grande, principalmente para as mulheres, né? Porque eu já fiz filme que o diretor pegou ângulo que não estava combinado, sabe? Aí pô, não, né? Então, assim, você fica segura hoje em dia com essa coisa de uma pessoa estar ali olhando, sabe? Pela sua preservação, assim. Mas a cena em si, eu sempre tive sorte de ter parceiros muito legais, muito respeitosos, muito bacanas, assim, é só, de fato, mais uma cena, sabe? Uhum. Última pergunta do nosso ping-pong. Qual a sua receita pra curar ressaca? Opa, chá de boldo. Sério? Que chique ela, né? Chá de boldo. Não, gente, chá de boldo é plantas amargas pro fígado. O que que é ressaca? Fígado, desidratação, beber muita água, chá de boldo e se alimentar leve, porque a ressaca dá o medo do quê? Dá o medo, não. A ressaca dá o quê? Fome de quê? De gordura, né? A gente tem vontade de comer, sei lá, eu tenho, Sim. pelo menos, uma coisa gorda. Não, é o contrário. Vai num vegetariano, vai devagar, até a coisa reconstruir. Gente, você é muito elegante. Ah, não, é sabedoria, né, gente? É muita ressaca na vida. É muita elegância. É muita. Eu só quero acordar, pedir um fast food, um refrigerante. Não, mas calma, Mari. Calma, eu sou um pouquinho mais velha que você. Chega uma hora que não dá, amiga. Não dá. Não dá, imagina, ressaca vira doença. É. Que isso? Não, você tem que saber. Tem que escolher bem o dia que você vai Exato, resolver e tem ficar que de saber se ressaca. reverter depois. Bom, Tainá, obrigada. Foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ser essa pessoa questionadora que quer entender o mundo. Eu acho que isso inspira muita gente. E é isso. Muito sucesso para Bom Dia, Obrigada, Mari. Verônica. Adorei nosso papo também. É isso, gente. Bom Dia, Verônica. Como eu disse, acabou de chegar na Netflix, terceira temporada. Tainá arrasando. Tem também Gianecchini, Rodrigo Santoro, Maite Proença, Clara Castanho, grande elenco. Assistam. E se você quiser rever os outros episódios do Na Palma da Mari, tudo no YouTube CNN Pop. Semana que vem tem mais. Lembrando, 8 da noite, quinta-feira, aqui no YouTube e também, claro, em todas as nossas redes sociais. A gente se vê. Beijo. Beijo.